Gênesis capítulo 40, do verso 1 ao verso 5. Diz assim a palavra do Senhor. Passadas estas coisas, aconteceu que o mordomo do rei do Egito e o padeiro ofenderam o seu senhor, o rei do Egito. Indignou-se Faraó contra os dois oficiais, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe, e mandou detê-los na casa do comandante da guarda, no cárcere onde José estava preso. O comandante da guarda pô-los a cargo de José, para que os servisse, e por algum tempo estiveram na prisão. E ambos sonharam, cada um o seu sonho, na mesma noite. Cada sonho com a sua própria significação, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que se achavam encarcerados. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, pedimos, Pai, nesse momento em que a Tua palavra será anunciada, será pregada, que o Senhor continue trabalhando em nosso coração, não só através dos cânticos que acabamos de ouvir, mas também através, e principalmente da Tua palavra agora, através, Senhor, da vida de José, essa vida de fé, que possamos imitá-la nas suas virtudes, naquilo, Senhor, que José, aqui na Tua palavra, nos apresenta de características santas, piedosas, mesmo, Deus, nas injustiças, como ele passou, mesmo nas situações mais complexas e desagradáveis, como nós conhecemos da sua história. Que o Senhor possa nos ajudar, Deus, a replicar aquilo que nós estamos lendo na Tua palavra, com a ajuda do Teu Espírito Santo, as nossas vidas. No nome do Senhor Jesus Cristo nós oramos. Amém. Então, de um modo especial, a gente viu na última mensagem dentro aqui dos Heróis da Fé, que José ele foi injustiçado, ele foi acusado pela mulher de Potifar de ter atentado contra a sexualidade dela, a um estupro, forçado ela a uma prática dessa. Porém, José não tinha feito nada disso, foi acusado injustamente. E aí o caso vai para Potifar, que era o senhor de José e o marido no caso da mulher lá que acusou a José. E Potifar então envia José para uma prisão, certo? A gente viu que até nisso tem um milagre de Deus, porque a ideia é que ele poderia até matá-lo e ele não teria nenhum tipo de punição quanto a isso, uma vez porque ele é o comandante, o chefe da guarda de Faraó. Então é alguém que tinha uma alta posição, tinha a espada na mão, tinha o poder sobre a vida das pessoas, e a punição por vamos dizer assim, um adultério seria a morte. Entretanto, milagrosamente, o Senhor intervém ali, claro, José injustamente não padeceu, mas ele é lançado numa prisão. E Potifar não envia José, como nós vimos, para uma prisão qualquer. José não era um egípcio, era um hebreu. Potifar podia muito bem lançar ele numa prisão das piores, mas José não vai para uma prisão de escravos qualquer, mas vai para uma prisão que é reservada aos servos e oficiais de Faraó. Então uma prisão, vamos dizer assim, classe A, um pouco diferenciada das demais. E a gente viu isso daí em Gênesis 39:20. Mas se estar numa prisão especial já era um motivo, um privilégio para alguém não especial, ok? Como José. Isso era algo surpreendente. Ainda mais é dito que José, um preso, um hebreu, não era um egípcio, ele se torna um auxiliar do carcereiro. Isso é mais significativo ainda. Se você nota lá em Gênesis 39:21-23, você vai ver que o Senhor era com José, e ele foi benigno e deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. Então, quem é o carcereiro hoje que vai fazer isso? Vou chamar um preso aqui, olha, você
vai cuidar agora de todos os presos aí, enquanto talvez ele estiver ausente, ou algo surreal, né? Numa prisão, isso acontecer. Apesar de que, na verdade, né, a gente sabe que nas prisões de hoje, né, geralmente quem mandam são os presos, né? Já tem essas questões todas, mas não foi nesse sentido aqui de José. Pelo contrário, ele não era um líder de uma facção aqui, né? Ele era apenas um preso do qual Deus foi benigno com ele. Ele concedeu esse presente, né, de estar numa prisão diferenciada, ao mesmo tempo de se destacar como diferente dos outros presos, ao ponto do carcereiro entregar a ele os presos para que ele pudesse cuidar. Então Deus tem um propósito muito especial para que José permanecesse naquela prisão. E passando um tempo, em que não sabemos quanto tempo foi isso, o Senhor começou a mudar a sorte de José. Então, dos relatos aqui de Gênesis 39, ali para Gênesis 40, a gente não sabe quanto tempo que José ficou preso. A gente não sabe. A gente não tem ideia. A observação aqui, o que nós podemos entender, que a Bíblia diz, é que sabemos que José passou no mínimo 2 anos na prisão, conforme Gênesis 41, versículo 1. Porque é dito que depois dos relatos de Gênesis 40, José permaneceu 2 anos ali ainda. Mas a gente não sabe dos relatos de Gênesis 39, entre Gênesis 39 para Gênesis 40. De 40 para 41 a gente sabe que é 2 anos. Mas de 39 para 40 a gente não sabe por quanto tempo. Mas pelo menos, no mínimo, ele permaneceu 2 anos numa prisão. Injustamente. E aí? Como é que seria a minha cabeça e a sua cabeça, né? Diante de uma situação como essa? A gente pode pensar que talvez foi 3 anos, 4 anos. A gente não tem ideia. Mas o que sabemos é que José permaneceu ali, e em Gênesis 40 há um acontecimento que vai começar a mudar o destino, a sorte de José, que foi colocado, claro, por Deus ali. Aparecem 2 personagens importantes na história de José, que farão a ponte para a sua libertação logo mais à frente. O copeiro-chefe e o padeiro-chefe, de Faraó. Ambos, eles eram responsáveis pela comida de Faraó. E aí você fala assim, mas como, né? Um padeiro qualquer, né? Um copeiro qualquer, né? Como eles eram figuras importantes dentro do reino de Faraó, né? Porque, note, naquela época as pessoas não tinham, vamos dizer assim, uma espécie de... que tem hoje, né? Arma de fogo, né? Não tinha, talvez, algumas maneiras mais facilitadas de adentrar determinados locais ou as tecnologias que tem hoje para matar as pessoas, ok? Então, naquela época, uma questão que tinha muito entre os reis era a morte por envenenamento. E, geralmente, o envenenamento vem quando alguém joga, sei lá, um bando de folha na cara do outro, né? Não tem isso não, né? Geralmente é quando o quê, né? Quando se coloca algum produto, alguma substância na comida, né? Não tem como você envenenar uma outra pessoa externamente, né? A coisa acontece internamente. Então, quem trabalhava na cozinha dos palácios, né, eram responsáveis e tinham vamos dizer assim, um rigor muito maior. Tinham que ser praticamente amigos do rei ou próximos do rei, para que não fossem tentados a fazer algum mal contra o rei, certo? Porque era simplesmente, facilmente, você envenenar o rei através da sua bebida, como o copeiro, ou colocando alguma coisa na comida, como o padeiro, né, aqui da história. E praticamente a gente pode dizer que Faraó, no versículo 2 aqui, Gênesis 40, ele se indigna contra esses 2, contra o copeiro e contra o padeiro. E muito provavelmente eles foram para a prisão porque eles tentaram alguma coisa contra Faraó. Faraó não ia colocar na prisão 2 pessoas assim do nada. Se bem que naquela época os reis podiam fazer, não. Se você olhasse contrário assim, né, contra o rei, ele já era motivo para poder, né, aqueles homens se achavam deuses, né. Mas alguma coisa aconteceu. E mas muito provavelmente foi porque algum dos 2 tentou envenenar Faraó. E Faraó, sem saber quem talvez dos 2 tentou o envenenar, então mandou os 2 para a prisão, ok? Até talvez pudesse pensar ou encontrar provas que
dissessem ou que apontassem para qual pessoa que o envenenou, ou o copeiro ou o padeiro. Mas note que isso aqui é uma suposição. A gente imagina alguma coisa aconteceu, mas como a história conta que muitos envenenamentos aconteciam assim, então é bem possível, ok? Então ele resolveu encarcerar os dois e eles foram para a mesma prisão de José, né? Então no versículo 3 nós conseguimos entender sobre qual prisão ou mais detalhes de como era essa prisão, a prisão em que Josué estava, aonde é dito que e mandou-os detê-lo na casa do comandante da guarda, no cárcere onde José estava preso. Então, e aqui já temos uma informação, no versículo 3, de que eles foram para o mesmo local onde José estava preso, e essa prisão ficava onde? Na casa do comandante da guarda. E quem era o comandante da guarda? Potifar. Então, aqui nós percebemos que essa prisão ela ficava na casa, ou anexa à casa do comandante Potifar, do comandante da guarda de Faraó. Talvez um espaço ali reservado, né, atrás, ou não sei, mais à frente, mas era nas dependências da casa de Potifar. E nós notamos no versículo 4 que, olha o que acontece, o comandante da guarda pô-los a cargo de José, para que servissem e por algum tempo estiveram na prisão. Então, note que não somente essa prisão ficava na casa de Faraó, do chefe da guarda, o Potifar, como também o próprio comandante da guarda, e aqui a gente entende o Potifar, certo? Encarrega a José que cuidasse tanto do copeiro quanto do padeiro. E essa pode ser uma outra hipótese, né? Alguns pensam que podia ser um outro comandante da guarda, pode ser que o Potifar foi retirado da guarda e foi aparecer um outro. A gente não tem detalhes aqui, não é dito nomes. Mas pode ser, e eu creio, que talvez Potifar conhecesse já quem era a sua esposa. E sabia que José, ele era um rapaz íntegro. E aquela acusação da sua esposa era leviana, não tinha embasamento nenhum, era uma acusação falsa. Então, talvez por Potifar gostar de José, ele preserva ele próximo e ele agora, né, para não inflamar a coisa, né, não criar uma confusão, né, como assim, né, Potifar? Sua mulher fala que você foi traído e você não faz nada, né, e ele ser mal visto, então ele pelo menos deixa José ali na prisão guardado e podemos dizer assim, ainda considera José ou estima José para que guardasse ou cuidasse daquela prisão. Então olha aqui a coisa, né, como é uma coisa assim, bem diferente do normal, do comum, do que iria acontecer. E aqui a gente percebe a característica da integridade de José, de não somente o carcereiro, mas o comandante da guarda, e aqui pode ser o Potifar ou não, independente disso, né, do comandante da guarda de Faraó dar prisioneiros para que José pudesse cuidar. É uma situação assim diferente. E aqui nesse ponto Thomas ele diz que a lealdade genuína a Deus sempre se expressará na fidelidade absoluta no dever diário. Isso muda tudo, né? A nossa lealdade genuína a Deus sempre vai se expressar em atitudes de fidelidade no nosso viver do dia a dia. Você não vai ser fiel a Deus só por um momento. Se você é leal a Deus, você vai ser fiel a Deus a todo instante, em tudo que você faz, né? Não existe alguém que se diga que eu sou fiel, mas uma hora está lá, outra hora está cá, uma hora está no mundo, outra hora está em outro lugar. Não tem. Fidelidade não dá margem para você escolher aquilo que você quer, né? Aquilo que você acha que é bom para você. Fidelidade a Deus é se comprometer com Deus, apenas com Deus, exclusivamente com Deus, porque Deus, como até a gente viu ontem, né? Deus não divide a sua glória com ninguém. É isso que diz lá em Josué 24, escolhei hoje a quem servir, se aos deuses da língua Eufrates, ou os deuses dos amorreus, ou o Senhor. Então não tem como você escolher as duas coisas. Não tem como você escolher os deuses dos amorreus, os deuses da língua Eufrates, e você escolher a Deus. Não tem como você ficar para lá e para cá, para lá
e para cá, dançando no baile da perdição. Né? Uma hora eu estou com Deus, uma hora eu acho que eu estou com Deus, outra hora eu estou no mundo. Eu estou no mundo. Uma hora eu acho que eu estou com Deus, outra hora não tem como. Como a gente viu ontem. Então notamos que mesmo José, injustiçado, ele era leal aos seus senhores. Por quê? Ele poderia falar o quê? Eu vou obedecer Potifar. Vamos supor que o Potifar fosse o comandante. Eu obedecer Potifar? O cara me jogou na prisão. E eu nada, eu quero que ele morra. Eu quero que ele se exploda. Mas a atitude de José não foi essa. A atitude dele foi de, mesmo jogado justamente na prisão, dele ser leal àqueles que o comandavam. Ao carcereiro, ao comandante da guarda, seja lá quem fosse. E isso é característico de alguém que conhece e também é leal ao seu Deus. Porque, em última análise, naquela prisão, a quem José estava servindo? A Deus. Porque ele reconhecia que, olha, de alguma maneira Deus me jogou aqui. De alguma maneira Deus me jogou nessa condição. Então, em última análise, eu vou fazer tudo o que eu tenho que fazer da maneira correta, como eu sempre fiz, porque vai ser para Ele. Vai ser para a glória dele. Então, no verso 5, é dito que na mesma noite em que foram presos, o copeiro e o padeiro, eles tiveram um sonho. E assim nós lemos o versículo 5. E ambos sonharam, cada um seu sonho, na mesma noite. Cada sonho com a sua própria significação. O copeiro e o padeiro do rei do Egito, que se achavam encarcerados. Então eles vão sonhar, e no outro dia vai acontecer ali as interpretações, né, que José vai fazer. Então, os versículos 6 e 7, a gente percebe que José nota que o copeiro e o padeiro estão aflitos. E ele diz, versículos 6 e 7, vindo José pela manhã, viu-os, e eis que estavam turbados. Então perguntou aos oficiais de Faraó, que com ele estavam no cárcere da casa do seu senhor, por que tendes hoje triste o teu semblante? E eles responderam, tivemos um sonho, e não há quem possa interpretar. Disse-lhes José, versículo 8, porventura não pertencem a Deus as interpretações? Contai-me o sonho. Então, aqui nós notamos que naqueles tempos os sonhos eram vistos como uma antevisão do futuro. Né? Por isso que eles consideravam aquelas previsões ou aquele sonho como uma mudança no seu destino. Como algo que iria acontecer mais à frente, queria mudar as suas vidas. E aquelas pessoas eram muito apegadas a questões das interpretações dos sonhos, o que é chamado de oniromancia, né? É uma palavra que diz a respeito do que seriam as interpretações de sonhos, né? Oniros quer dizer sonho, e mancia ou manseia, né? Manseia quer dizer adivinhação. Então as pessoas eram muito ligadas a isso. Então quando sonhavam e aquilo perturbava o coração delas, então elas raciocinaram ali e pensavam, olha, isso aqui tem algum significado. É algum Deus que quer falar comigo. É alguém que está querendo me orientar, me levar para dizer alguma coisa. Vai acontecer alguma coisa na minha vida. E com eles aconteceu exatamente isso. Só que eram outros tempos, tá, irmãos? Porque nós sabemos que hoje, como cristãos, nós não necessitamos de levar em conta as questões dos sonhos, porque nos pautamos pelo quê? Pela palavra de Deus, pela revelação de Deus. A gente não precisa de outra revelação. Tudo que Deus nos deu já está aqui, está revelado. E nós vivemos sobre a confiança do soberano Deus, porque nós já sabemos qual é o nosso destino final. Qual é? Eu já sei o meu, você sabe? Você precisa de interpretação de sonho para saber para onde você vai? Não. A Bíblia já tem tudo. A Bíblia já me fala como é que vai ser o meu destino sem precisar sonhar. O destino é, no mundo tereis aflições. Ok? Eu já sei o que eu vou passar aqui. Para que eu vou precisar saber? Né? Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E esse vencer o mundo quer dizer, vou para o céu. Ok? Eu já sei meu destino. A palavra de Deus já me dá até o Apocalipse, até o que vai acontecer com os ímpios. Até aqueles que nem vão crer em Cristo, eu já sei o que vai acontecer com eles.
Então hoje a gente não precisa se apegar a sonhos. Se você for sonhar alguma coisa, sonhe coisas que você não está fazendo na sua vida espiritual e realize. Ok? Sonhe coisas que você sabe que você precisa consertar diante de Deus e realize. Entendeu? Mas não viva de poder, sonho do que Deus me falou. Não tem sentido. Se apegue-se à palavra revelada, à revelação de Deus. Agora aquilo que Ele decretou, que vai acontecer amanhã, se eu vou para onde, se vai chover, se vai cair um raio, se vai fazer um sol quente, aí é com Deus. Né? O que vai acontecer na minha vida, aí é com Deus. Mas eu tenho que me apegar à confiança na palavra e a esse Deus que é soberano e que tudo concorre para o bem daqueles que o amam. Ok? Então sabemos que esses sonhos, voltando aqui, vinham de Deus. E José, conforme MacArthur explica, foi bem cuidadoso para dar crédito ao Senhor, que Ele permitiu ter esses sonhos, esse dom, de interpretações. Porque note que ele fala ali no versículo 8, responderam, tivemos um sonho e não há quem possa interpretar. E aí disse José, porventura não pertencem a Deus as interpretações? Contai-me o sonho. José não foi logo assim, né? Note que ele já tinha essas questões de sonhos, já carregava com eles desde a casa dele, né? Isso foi um dos motivos que levou ele a estar naquela condição, vamos dizer assim, né? Naquele momento. E aqui note que José fala assim, olha, me fala aí que eu sou o mágico dos sonhos, né? Eu sou aquele que, olha, você me fala aí que eu vou te dizer tudo, eu sou o profeta, entendeu? Vou te revelar. Mas note que esse não foi a maneira como ele lidou com isso. Ele disse a Deus, ele disse para aqueles homens, olha, não vem de Deus a interpretação. Ele deu crédito a Deus. Ele falou, olha, em outras palavras, olha, se Deus quiser, Ele pode interpretar. Se Deus quiser, Ele pode nos ajudar nisso. Se Deus quiser, Ele pode dizer a vocês o que se passa, o que se passou nesses sonhos, para que vocês entendam. Ok? E aí José pede para que eles pudessem contar aquele sonho. E note, claro, José, ele não era algo assim estranho a José essa questão, porque ele já vinha da sua casa. Então, é bem possível que José, ao se deparar com essa situação dos sonhos do copeiro e do padeiro, ele imaginou, olha, isso veio de Deus. Então não foi à toa porque Deus me colocou aqui nessa prisão. Tem algum motivo. Ele não mandou duas pessoas tão especiais na corte de Faraó para essa prisão onde eu estou, para que tivessem sonhos dos quais eu também já lá atrás interpretei do nada. Então note que José, ele é um homem de raciocínio, né? Ele entende a situação. Ele está vendo que aquilo não é comum. Do porquê que Deus colocou naquela prisão especial, do porquê que Deus trouxe pessoas especiais da corte do rei para estar naquela prisão, e do porquê sonhos novamente. Então não é à toa isso. Então como crentes a gente tem que ter essa visão do que Deus está fazendo. De entender, olha, Deus está fazendo isso aqui, Deus trouxe isso aqui, Deus trouxe isso lá, então 1 mais 1 é 3. Né? Em outras palavras, né? Você vai somando as coisas e vai chegando a um resultado do que Deus está fazendo. Correto? Isso aqui é óbvio. É óbvio. Então a gente percebe que José tem essa aptidão de entender isso. E aí, a gente vai, na sequência, ver as interpretações dos sonhos, que não são interpretações difíceis, até eu acho que interpretaria, brincadeira, mas são interpretações aqui bem interessantes, bem curtas, não são sonhos muito grandes, mas dá para a gente entender com clareza. Primeiro foi o copeiro-chefe, Gênesis 40, versículos 9 a 11, quando é dito assim, então o copeiro-chefe contou o seu sonho a José e lhe disse, em meu sonho havia uma videira perante mim, e na videira 3 ramos. Ao brotar a vide, havia flores, e seus cachos produziam uvas maduras. Olha aí, coisas boas, né? O sonho do copeiro foi um sonho muito bom. O copo de Faraó estava na minha mão. Tomei as uvas e as espremi no copo de Faraó, e o dei na própria mão de Faraó. Então nós não tinha nenhum problema no sonho, né? Na verdade foi um sonho esse aqui, né? O do outro foi um pesadelo. Esse aqui foi um sonho mesmo. Foi um sonho maravilhoso, né? Tinha flores, tinha cacho de uva, tinha uvas maduras. Ele entregava lá
o cálice na mão de Faraó, o copo na mão de Faraó com aquelas uvas. E aí José então lhe disse: esta é a interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó te reabilitará e te reintegrará no teu cargo. E tu lhe darás o copo na própria mão dele, segundo o costume antigo, quando lhe eras copeiro. Então note que uau, né? Que maravilha, né? Que sonho, que coisa maravilhosa o copeiro ter ouvido aquilo. É tudo que alguém quer numa prisão, ouvir, né? Você estará livre. Em outras palavras, você vai estar livre. Você vai voltar ao seu cargo, você vai de novo lá dar o vinho para Faraó e vai estar tudo maravilhoso. Né? E aí a gente percebe que o fato de servir a bebida ao Faraó no sonho era um sinal de que ele seria reabilitado para o seu cargo. E aí nos versículos 14 e 15, José ao ver isso, olha que ele é um homem de visão, ele entende a coisa. Falou, o cara vai voltar para Faraó. Ele me pediu para interpretar o sonho dele, que ele estava conturbado porque ele não sabia o seu futuro. Então o que eu vou dizer para ele? Versículo 14 e 15. Porém, lembra-te de mim, quando tudo te ocorrer bem. Rogo-te que sejas bondoso para comigo e faças menção de mim a Faraó e me faças sair desta casa. Porque, de fato, fui roubado da terra dos hebreus e aqui nada fiz para que me pusessem nessa masmorra. Então a gente entende, né, que José ele tem essa visão, esse entendimento. Ele falou, olha, se talvez o outro morresse, ele morresse, não iria falar isso aí, né? Mas se ele vai voltar a Faraó, se ele vai estar na frente de Faraó, então, e ele acabou de presenciar um milagre ali, né, da interpretação e queria acontecer de fato, então ele falou, olha, é a minha oportunidade, é a chance que eu tenho para poder dizer, olha, lembra-te de mim, lembra quando essa profecia ia acontecer, lembra que eu que te disse isso e que eu nada fiz, e ele explicou a sua história para ele, ok? Então essa aqui foi a interpretação do primeiro sonho. Aí nós temos a segunda interpretação, que é versículos 40, Gênesis 40, versículo 16 e 17, a do padeiro-chefe. E vendo o padeiro-chefe que a interpretação era boa, né? Então a minha deve ser maravilhosa, né? Vamos ver. Disse a José, eu também sonhei, e eis que 3 cestos de pão alvo me estavam sobre a cabeça. E no cesto mais alto havia de todos os manjares de Faraó, arte de padeiro, e as aves o comiam do cesto, na minha cabeça. Então lhe disse José, a interpretação é esta, os 3 cestos são 3 dias. Dentro de 3 dias, Faraó te tirará fora a cabeça e te pendurará no madeiro, e as aves te comerão as carnes. E aí? Pesadelo, né? Um grandíssimo pesadelo. Então, para o padeiro-chefe não tinha jeito. Ele vai morrer. E aqui talvez a gente pode até entender como um juízo de Deus. Se a gente entender que Faraó talvez estava em dúvida de qual dos dois, né? Talvez iria envenenar. Então, talvez aqui veio o juízo de Deus pela boca de José. Ao dizer, estou só supondo, tá, irmãos? Mas é uma suposição válida, né? E aí José traz a interpretação dizendo, olha, Deus mandou esse sonho a você, então quer dizer que você fez coisa errada. Então, você vai ser punido. Enquanto que o copeiro, que não tinha feito nada, ele vai ser livre. Certo? E aí note que José não fala para ele, lembra-te de mim, né? Quando sair daqui, né? Obviamente, não, ele já sai dali para a sepultura. Mas a gente entende algo interessante, que voltando aqui para José, né? Interpretamos os sonhos aqui, mas vamos voltar para José. A gente começa a entender aqui que José viu aquela oportunidade como vinda de Deus. Porém, José não vai colocar a sua confiança na oportunidade. Ele vai fazer tudo o que está na sua mão para poder, né, mostrar que, olha, veio de Deus isso, eu fiz a minha parte, que foi interpretar os sonhos, mas agora está nas mãos de Deus. Certo?
agora está nas mãos de Deus. Ele não coloca a sua confiança na oportunidade, mas nos cuidados de Deus que iria providenciar a sua libertação. E a gente vai perceber isso na sequência, porque na sequência, versículos 20, a gente vai notar que no terceiro dia, como José falou, né? Lembra? 3 dias para o copeiro, 3 dias para o padeiro. Era aniversário do nascimento de Faraó, e deu este um banquete a todos os seus servos. E no meio destes, reabilitou o copeiro-chefe, lembra? Que José tinha dito que, olha, você vai voltar, e condenou o padeiro-chefe. Então, o padeiro foi para a estaca, né? A cabeça dele. Então, ao copeiro-chefe, reintegrou, versículo 21, o seu cargo, no qual dava o copo na mão de Faraó. Mas ao padeiro-chefe, enforcou como José havia interpretado. E aí a gente entende, na sequência, o seguinte, né, que quando o copeiro volta, versículo 23, para a função dele, é dito que o copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José. Porém, dele se esqueceu. Ainda fala isso, né? Ele não se lembrou, porém se esqueceu. Parece redundante, né? Mas talvez foi de propósito esse acontecimento. E isso aqui é bem interessante, irmãos, porque note, né, que José poderia pensar o quê? Poxa, perdi minha oportunidade. Fiz tudo o que eu podia, mas Deus não me tirou daqui ainda. Pelo contrário, a gente percebe que ao longo desse tempo, não é dito na palavra de Deus nenhuma queixa de José. Nada. Ele só fez o que era destinado a fazer. Mas depois, ele parou tudo e, olha, agora está nas mãos de Deus. Né? Se Deus trouxe essas 2 pessoas importantes de Faraó, se Deus me colocou na mesma prisão que eles, no mesmo tempo, e trouxe sonhos para que eu pudesse interpretar, é porque de alguma maneira Deus tem uma razão nisso tudo. Então eu vou fazer a minha parte, a oportunidade está aí, mas eu não vou ficar na expectativa dessa oportunidade. Eu ainda vou me manter em Deus, esperando na vontade dele. E aí é dito que o copeiro-chefe, ele se esquece de José. E parece que vai terminar a história assim, né? Mas não. Mas olhando para a vida de fé de José, quais aprendizados podemos obter nessa história aqui de Gênesis 40? Já caminhando para o fim. Primeiro aprendizado, irmãos, que a gente tira dessa história aqui de José para a nossa vida, é que devemos perseverar, apesar das situações complexas. Essa é a primeira. Por quê? Porque nós aprendemos com José que não podemos deixar de obedecer e seguir a vontade do Senhor por estar numa situação desfavorável. Ok? Essa é a característica de quem é fiel. Ok? Então, se eu estiver servindo a Deus só nos momentos que são bons, então, na verdade, eu só estou servindo a Deus porque os momentos são bons. Porque quando eles forem maus, então eu não vou conseguir servir a Deus. Ok? Então, aqui a gente nota que é diferente da ótica de José. Porque muito bem ele poderia fazer o quê? Chegar o copeiro e o padeiro e falar assim, olha, a gente sonhou com algo terrível e tal, e José, com o dom dele, fazer o quê? Interpretação para esse Deus que me deixou aqui. Usar meu dom para esse Deus que está fazendo isso comigo? Para quê? Deixa lá, eles que se morram para lá. Certo? Mas ele mesmo assim ele foi leal ao Deus a quem ele servia. Mesmo numa situação de injustiça. Talvez pelos nossos próprios pecados a gente até fala assim. A gente nem precisa ser injustiçado para falar isso. Até mesmo pecando a gente fala assim, Deus não me deu isso, Deus não me deu aquilo, Deus não fez isso para mim. Mas você sabe que ele não fez isso por causa de problemas na sua vida espiritual. Mas José não. Ele era íntegro. E mesmo assim foi injustiçado. E mesmo assim perseverou apesar das situações complexas. Por 2 vezes José se viu angustiado. Pela atitude dos seus irmãos, pela acusação da mulher de Faraó, mas mesmo assim não deixou a sua comunhão com Deus. Pois ele entendeu que nessas situações o Senhor tinha os seus propósitos.
ok? O Senhor tinha os seus propósitos. Então, aqui nós notamos que as provações, elas podem ser vistas de duas maneiras de visão, ou dois pontos de vista. A humana e a divina. A humana é, se eu olho apenas para o lado humano da provação, eu fico desanimado. No mínimo desanimado. Mas, quando eu olho para o lado divino, e eu vejo que Deus está em tudo e todas as coisas, então eu descanso. E foi esse lado que José olhou. O ponto de vista divino. José não tinha Romanos 8:28 aqui nesse momento, mas ele viveu Romanos 8:28. Pois todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Certo? Então ele viveu isso. E assim também, irmãos, nós somos chamados a perseverar, firmes, apesar das situações complexas. Não tem como. Se queremos realmente ver a ação de Deus milagrosa nessas situações complexas, como a de Josué, a gente precisa perseverar. E se a gente não faz isso, então a gente só serve a Deus porque Ele nos dá coisas boas. Então não é a Deus que servimos. Então Deus, como eu falei, né, não é o nosso Senhor ontem, né, mas é o nosso garçom. Se me serve coisas boas, eu elogio o garçom, o restaurante e a comida. Mas se o garçom me serve uma coisa ruim, o que eu faço? Eu critico o garçom, critico a comida e nunca mais eu volto naquele restaurante. E não é isso que muita gente faz? Vim nessa igreja, estou ouvindo o culto aqui, não acontece nada, então vou embora. Por quê? Porque entende que Deus é um garçom e não seu Senhor. Ok? Depois, o segundo ensinamento é: continue servindo a Deus na situação complexa. Não só persevere, né, na comunhão com Deus, apesar da situação complexa, mas também continue servindo a Deus na situação complexa. Nós aprendemos com José que a situação desfavorável é o meio usado por Deus para treinar nossas habilidades para algo maior que está por vir. Ok? Não era um outro sonho, não era um sonho de Faraó que ele vai interpretar mais na frente? E o que Deus faz? Vai interpretando o sonho desses dois aqui logo, né? Vai fazendo aí o que você sabe fazer, o seu dom, vai exercitando ele, porque tem um sonho maior ali na frente. Então Deus exatamente vai colocar, né, claro, os dois ali como ponte para ele chegar até Faraó, que era o que poderia libertar ele. Mas ao mesmo tempo Deus já prepara ele, porque olha, você vai interpretar mais um sonho. É o último sonho, talvez, da vida de Josué ali, que seria o sonho de Faraó. Talvez o sonho mais importante, né? Que através do sonho que ele interpreta de Faraó, ele é alçado governador do Egito. E a gente nota ali que José, então, ele é treinado ali com o padeiro e o copeiro. Estes anos de prisão como auxiliar do carcereiro, né? Como talvez um encarregado do comandante da guarda. E o encontro com o copeiro e o padeiro foram permitidos com o propósito de treinar e preparar José para a grande obra que estava na frente dele. Note que aqui ele está fazendo duas coisas, né? Um dom dele, que era o de interpretações, ok, mas uma outra coisa, o de administrar. Ele administrava a casa de o Potifar, ele administrou a prisão, e depois ele sairia dali para administrar todo o Egito, abaixo de Faraó. Perceba que Deus não está fazendo nada em vão aqui. Nada em vão. Ok? E aqui, meus irmãos, uma lição importante deste capítulo é que aqueles que usam fielmente as habilidades que Deus lhe deu, mesmo em circunstâncias desafiadoras, demonstram a fé inabalável nas promessas que Deus tem para eles. Josué tinha fé na promessa que Deus fez para ele. Ele sabia que aquilo não era à toa. Então, por isso que ele exercia o dom dele. E a pergunta que eu deixo para os irmãos é exatamente essa: qual o seu dom? É a primeira, né? E a segunda é: você tem exercido o seu dom? Você tem colocado o seu dom em prática? Ou seus talentos em prática? Ou você tem, né? Pastor, eu só estou vindo no culto, pastor. Na verdade, eu só
o meu momento é só ouvir, pastor. Tá, mas não é isso que Deus te pede só. Deus quer que você faça algo para Ele. Isso é que Deus te deu dons. Você não é salvo em Cristo? Ele te deu dons. Ele te deu capacidades como deu a José, para que você pudesse exercer, porque Ele tem um propósito para isso na sua vida. E você precisa reconhecer e agir. Você não pode ficar parado. Ah, pastor, mas a igreja não tem ainda o tempo, não tem isso, não dá para fazer muita coisa. Estamos exatamente como José, na masmorra. Né? Desculpa, aqui não é a masmorra, tá? Não. Não quero que a senhora fez. Mas assim, estamos numa situação que é atípica, como José estava. Certo? Né? A gente não tem recurso, não tem como fazer muita coisa, mas dá para fazer. Mas dá para a gente poder fazer. E a gente não pode deixar de servir ao Senhor por causa das circunstâncias. E em último, aliás, Eclesiastes 9:10, né? Nos diz: tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Eu tenho que fazer conforme. Tudo que veio a minha mão para fazer, eu tenho que fazer até o fim. Eu tenho que fazer, eu não posso fazer de forma relaxada. Eu tenho que fazer até o fim dentro das condições que eu tenho. Porque Deus vai recompensar disso. E o último ensino é: foque em Deus durante o tempo da situação complexa. Foque em Deus durante o tempo da situação complexa. Também aprendemos com José que o nosso foco nos momentos difíceis da vida precisa ser em Deus, pois é Ele quem mudará o destino da nossa vida. Ele que mudará a nossa sorte. José, como eu falei, apesar de ver a oportunidade de usar a sua habilidade de interpretações para sair daquela prisão, ao falar ali com o copeiro fez o quê? Esqueceu de José. Esqueceu de José quando foi reabilitado ao seu cargo. E José passou mais de 2 anos naquela prisão, sendo fiel a Deus, perseverando e continuando a servir a Deus, mesmo que o copeiro tinha esquecido dele. Olha, né, que integridade, que fidelidade a Deus. E no fim de tudo, depois de 2 anos, ele foi chamado por Faraó para alcançar a liberdade. Então, dessa maneira, irmãos, nós aprendemos aqui que mesmo quando as pessoas nos esquecem, mesmo quando elas não nos dão crédito, mesmo que essas pessoas sejam ingratas, a generosidade que você fez, ao serviço que você prestou a elas, ainda assim, nosso trabalho e nosso coração sinceros são vistos pelo Senhor. E no fim de tudo, apesar do homem, é Deus que opera a mudança significativa na situação complexa das nossas vidas. Não foi assim com José? Foi exatamente assim com ele. Ele interpretou o sonho. Ele estava ali no momento, né, em que ele estava ali exatamente naquele momento em que os 2 estavam presos juntamente com ele. Ele viu que, olha, esse é o momento, daqui a 3 dias o copeiro vai ser liberto. Então, possivelmente no 4º dia eu vou estar livre. Talvez ele poderia ter pensado. Mas aí o que aconteceu? Passaram 2 anos. O copeiro esqueceu dele. Mas mesmo assim, ele focou em Deus. Ele focou em Deus. E esperou até o dia em que aconteceu a libertação dele. 2 anos depois. E ali no Salmo 27:10 nós lemos: porque se o meu pai e a minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Então, na palavra de Deus é dito que, olha, se até o seu pai e a sua mãe deixarem você, você tem alguém que é muito maior que eles. Deus. E aqui o salmista cita 2 pessoas especiais, né, importantes, né, na vida de qualquer pessoa: o pai e a mãe. Né? Mas se essas 2 pessoas falharem, se até essas 2 pessoas falharem, porque talvez qualquer um pode falhar com a gente, mas a gente menos espera do pai e da mãe, né? Certo?
Mas a palavra de Deus fala que se até essas duas pessoas falharem, não tem problema. Deus te acolhe. Deus cuida de você. Então fica tranquilo. E no fim de tudo, a história de José, aqui até Gênesis 40, nos mostra que Deus não esquece de nós e do nosso serviço, da nossa integridade e da nossa fidelidade. Deus não esquece. 1 Coríntios 15, versículo 58 diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Não é vão. Ah, pastor, nós estamos aqui, né? Pastor, quando é que o templo vem? Estamos na luta aí. Quando é que tudo vai? Não sei. Pode ser 2 anos? Pode ser no 4º dia? Não sei. Mas sei de uma coisa: perseverar, continuar servindo e focar em Deus. É isso que nós precisamos fazer. No fim das contas, é Deus que nos dá a libertação. E tudo está cooperando para o propósito dele. Tudo está cooperando para o propósito dele. Então, continuo. Então, fico firme. Então, eu vou até o fim. Você morreu? Morreu? É o fim da vida? Eu estou vivo. E mesmo se eu morrer, em Jesus Cristo, estou salvo. Então, não há nada que eu perdi. Porque eu já encontrei a Jesus Cristo. Essa é a verdade. Amém? Amém. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra nessa tarde. Muito obrigado que o Senhor renova o nosso coração nas Tuas promessas aqui, Senhor, descritas em Gênesis 40, através, Senhor, da vida de José, essa vida de fé. Ele que passou, Senhor, por tantas situações complexas, terríveis, injustas, verdadeiramente injustas, mas se torna, Senhor, um exemplo de como deve ser a nossa atitude dentro das situações complexas e difíceis da vida. Nós te agradecemos, Senhor, porque hoje, depois da vinda de Cristo, vendo a cruz que o Senhor morreu, o Teu Filho morreu por nós, nós podemos ter hoje, Deus, a vitória. Podemos saber que tudo que nós estamos fazendo aqui, por mais simples que seja, tudo isso não será vão. Porque tudo isso está cooperando, Senhor, para mais glória para Ti. Então, Senhor, apenas nos ajuda para que nossos corações estejam em Ti. Para que a nossa vida, Senhor, seja colocada diante do Senhor. E verdadeiramente possamos viver o que é sermos cristãos. E não da boca para fora. Que possamos servir ao Senhor a todo momento, em todo instante. Não porque o Senhor só nos dá, entre aspas, coisas boas. Mas também, Senhor, nos momentos em que o Senhor nos permite passar por sofrimentos e aflições. Porque até nisso o Senhor é nosso Deus. Até nisso o Senhor é soberano. Até nisso o Senhor está no controle. Até nisso o Senhor não perdeu a direção das nossas vidas. Porque no final tudo contribuirá para o bem daqueles que te amam. No nome de Jesus Cristo nós oramos a Ti. Amém. Amém.